Bom dia, então. Me chamo Rafael, sou enfermeiro aqui no Hospital Zona Sul de Londrina. Trabalho aqui há 6 anos e atualmente eu estou no serviço de educação e pesquisa. Tá? A gente entende, né, que o paciente psiquiátrico ele é uma realidade em todos os níveis de atenção à saúde, né? Sendo assim, então, é de extrema importância a cada estabelecimento criar o seu próprio fluxo, né, para poder atender melhor esse paciente, o familiar também, e principalmente também o que nós estamos fazendo agora, orientar, capacitar os próprios profissionais da área da saúde. É uma honra poder colaborar com a oitava regional, novamente mais um ano, tá? O Dr. João aqui vem compartilhar então um pouco da sua vivência quanto médico, orientando tanto a parte médica quanto a parte farmacológica. E aí um braço nosso, Walter, aí também passando um pouco da parte teórica e prática também quanto assistência em saúde ao paciente psiquiátrico para enfermagem, tá? Eu espero que todos tenham um ótimo aproveitamento dessa live, né? E desse momento também. Então, vou passar a palavra agora para o nosso psiquiatra, Dr. João, que vai iniciar a palestra aí, tá certo? As dúvidas, bem lembrado, as dúvidas, se possível, puder escrever no chat, daí, conforme aqui o Gustavo vai lendo aqui, o Dr. João vai esclarecendo daí. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Walter, à distância e hoje, né? Se por acaso o som estiver ruim, vocês avisam, a gente para, volta algum trecho, né? Tá? Para ajudar hoje eu tô um pouco resfriado, um pouco sem voz, mas vou tentar fazer o possível aí para conseguir passar essas informações para vocês, tá? Então, meu nome é João, como o Rafael já falou. Eu sou psiquiatra, fiz minha formação em Curitiba e depois complementei com psiquiatria forense pela USP de São Paulo. E hoje eu atendo em Londrina, consultório e também aqui no Hospital Zona Sul, né? Aqui a gente tem a questão da enfermaria e do pronto-socorro junto, né? E também um pouco de interconsulta nas demais enfermarias, né? Quando o paciente interna por alguma outra situação clínica, ou alguma demanda psiquiátrica, a gente também dá esse suporte nos atendimentos. Eu acredito que é algo que também vai fazer parte aí um pouco da rotina de vocês. Eu tô aqui desde 2019 e nesses anos acho que a gente vem passando por bastante transformação. Até porque quando eu comecei a atender aqui, a gente não tinha os leitos psiquiátricos, né? Então a gente tinha toda a demanda de atendimento, mas os pacientes acabavam ficando esparramados um pouco pelo hospital todo, né? Seguiam aí o fluxo das enfermarias, né? Leito masculino, leito feminino e tudo mais. Então hoje acho que a gente conseguiu organizar bastante com a questão dos leitos. A gente tem uma área específica dentro do hospital com 10 leitos, né? Para esse tipo de tratamento. E a psiquiatria não leva sozinha, né? A gente tem o suporte dos médicos clínicos também, que seguem com essas internações, né? Então o paciente é bem assistido porque ele é visto por todas as áreas, né? A gente consegue fazer essa integração bem. A gente cuidar da parte psiquiátrica, mas cuidar da parte clínica também, né? E a gente tem um sucesso melhor de tratamento, que eu acho que é o diferencial, né? Quando o paciente psiquiátrico ele consegue ter acesso às demandas clínicas também, né? O que às vezes só no hospital psiquiátrico restringe muito, né? Claro que a gente não foge das internações, porque tem casos que às vezes demora muito para evoluir, casos mais graves, a gente continua encaminhando para os hospitais psiquiátricos, mas acho que numa quantidade menor, né? E sempre que a gente encaminha, a gente tenta encaminhar já com os problemas clínicos resolvidos para esse paciente não ter outras complicações lá na frente, né? Então a ideia aqui hoje acho que é trazer um pouco dessa experiência para vocês, né? Contar um pouco da nossa rotina, da maneira que a gente foi se organizando aqui, é, e o que a gente tem trabalhado com os médicos daqui também para não ficar tanta confusão nesse atendimento. Ah, tá. Só clicar em cima? Não, alguma. Cadê? Na minha? Eu consigo ver. Ah, mas do jeito que tá aí eu consigo ir passando. Consegue? Ah, então tá bom. Então acho que assim, quando o paciente psiquiátrico chega, né, no pronto-socorro, acho que o grande desafio nosso
diante de uma situação, às vezes, de caos, de agitação, de agressividade, e de muita falta de informação, conseguir tentar começar a criar um raciocínio do que fazer, né? Do que é importante fazer naquele momento para a gente conseguir ter sucesso na intervenção, né? E é difícil, às vezes, o que a gente tem mais dificuldade é que às vezes esse paciente chega ou com um acompanhante que é muito mal informante, ou chega sem acompanhante, a gente não tem histórico de tratamento dele, né? Ou a própria regulação, mesmo vindo via SAMU, vem com informação muito distorcida, né? É muito comum o pessoal confundir muito, por exemplo, episódio de agressividade com surto psicótico, né? Então a gente não sabe realmente, às vezes, o que aconteceu lá na casa, na rua, no lugar que esse paciente estava, né? Porque as informações são ruins, né? Quem coletou aquela informação no primeiro momento trouxe de uma forma inadequada. E aí a gente aumenta só as nossas dúvidas, né? Esse paciente é um paciente que é para ficar aqui transitoriamente, é um paciente que eu posso encaminhar para o CAPS, que tem que ir para internação, o que eu vou fazer nesse caos todo e com essa falta de informação, né? Acho que esse é o grande desafio. E eu já vou adiantar para vocês que se a gente ficar muito preso a isso no primeiro momento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem outras prioridades que a gente precisa ter ali naquele primeiro momento. E antes, claro que essas informações todas vão ser muito importantes, mas na falta delas a gente vai ter que ter um momento adequado de coletar essas informações para a gente não cometer erros aí, né? Nessa evolução toda. Então, assim, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa pensar bem nessa avaliação, né? Então, eu trouxe um pouquinho do modelo aqui para vocês. Como que a gente faz um diagnóstico, né, de transtorno mental num ambiente mais ambulatorial, num ambiente mais tranquilo, que a gente tem acesso à informação, né? A gente tenta buscar um sintoma nuclear, que é aquele sintoma que vai mostrar para a gente qual é a síndrome que a gente está lidando, né? Então, se é um quadro psicótico, se é um transtorno de humor, se é um transtorno de ansiedade, o que é aquele quadro que o paciente está apresentando, e a partir de um sintoma principal, que a gente conseguiu caracterizar, por exemplo, uma esquizofrenia, a gente vê os sintomas que estão em volta daquilo ali, e por quanto tempo esses sintomas vêm incomodando, né? Isso vai ser muito importante para a gente chegar no diagnóstico, né? A questão de tempo de evolução da doença, de tempo de evolução dos sintomas, vai ajudar a definir o diagnóstico desse paciente. E aí a gente tenta considerar os prejuízos que esse paciente tem e excluir algumas situações, né, que podem confundir esse diagnóstico, né? Então, por exemplo, assim, a gente precisa excluir que esse paciente esteja com um quadro orgânico, uma outra disfunção orgânica que está causando aqueles sintomas, né? Eu preciso excluir que aquele paciente fez uso de alguma substância que está causando aqueles sintomas, ou que tem algum outro transtorno mental prévio, ou uma doença neurológica prévia que está causando aqueles sintomas, né? Então a gente tenta fazer esse desenho, né? E aí, assim, na falta de informação, tem alguma coisa no primeiro momento ali que vai ser difícil, né? A gente entender tempo de evolução, se esse paciente tinha um tratamento prévio, se ele tomava medicação, quanto tempo que vem evoluindo esse surto que ele está agora, às vezes a gente não tem isso, né? Mas a gente tem algumas dicas já dessa investigação que é importante a gente caracterizar nesse primeiro momento, né? Que a gente tem a possibilidade de excluir que ele está com um quadro orgânico, né? E que tem um quadro neurológico ou uma outra doença clínica ali que está mimetizando esses sintomas todos, tá? E aí, assim, no contexto do pronto-socorro, a gente precisa tentar criar um pouco de um raciocínio em cima dessa situação toda, né? Já que a gente não consegue visualizar tão bem aquele slide ali que eu passei para vocês, né? Para a gente tentar criar um raciocínio, criar um caminho do que a gente precisa fazer, né? Então, assim, tem um contexto dos sintomas que é importante, né? Talvez naquele primeiro momento a gente não vai ter tudo, mas depois a gente vai ter que buscar, né, para ajudar a gente nesse diagnóstico. O histórico do tratamento vai ser muito importante. Se é um episódio novo, se é uma reagudização de um tratamento que o paciente já faz, né, isso vai mudar totalmente as condutas que a gente vai ter que fazer. A gente quantificar os riscos naquele momento que esse paciente está tendo, então é um risco de suicídio, é um risco de ficar muito agressivo, né? Todos os riscos que estão envolvidos com aquela situação que trouxe o paciente ali, a gente precisa, porque a gente vai estar protegendo o paciente, protegendo a gente, protegendo a equipe, né? A gente precisa ter uma avaliação da condição clínica geral dele naquele momento, para a gente ver se não tem outras doenças que estão atrapalhando.
E a partir disso tudo que a gente vai conseguir ter uma conduta final ali, né, e responder aquelas perguntas, né? Esse paciente é para ficar no hospital, esse paciente é para uma internação psiquiátrica por ser um quadro mais grave, ou esse paciente pode retornar para o ambulatório, para o CAPS, né? Para um ponto de assistência mais primário que tem aí na rede de vocês, tá? Só que isso é uma coisa que não vai se construir em pouco tempo, né? Talvez a gente precise de algumas horas de resposta terapêutica ali dentro do pronto-socorro, né? E de chegada de família, de busca de informação para a gente fechar todos esses raciocínios, tá? Mas daí a gente vai trabalhando por parte aqui para tentar ir organizando melhor isso. Eu acho que assim, o principal, né? Uma das coisas principais que tem quando o paciente chega, principalmente quando é um primeiro surto, né? A pessoa nunca teve um tratamento psiquiátrico prévio e agora passou a ter de forma aguda muitos sintomas de desorganização, sintomas psicóticos, né? E uma série de alterações que ela nunca teve na vida, é a gente entender se aquilo é puramente psiquiátrico ou se tem alguma outra condição clínica que está interferindo, né? Então a gente precisa excluir que tem um quadro neurológico, né? Por exemplo, que está causando aquilo. Um distúrbio eletrolítico, por exemplo, pode, se o paciente está numa hiponatremia de moderada a grave, por exemplo, ele pode fazer um quadro confusional, né? E a gente tratar só com aldol não vai melhorar. Então a gente precisa ter um parâmetro ali daquela situação renal, hepática, neurológica do paciente, para a gente ter uma ideia se tem alguma coisa que está interferindo ou não nesse diagnóstico, né? Todo paciente no primeiro surto, ele tem indicação de você fazer um rastreio infeccioso, né? Pedir os exames gerais todos ali, fazer um rastreio infeccioso, pedir sorologia, avaliar a tireoide e, no mínimo, ter acesso a uma tomografia de crânio para a gente excluir que não tenha causas orgânicas naquele início de quadro, né? Principalmente se o início do surto ele está muito fora do período epidemiológico daquela doença, né? Então, por exemplo, assim, a gente sabe que esquizofrenia, por exemplo, a gente tem uma média de início entre os 20 e os 30 anos, né? Então, o paciente chegar aqui com 50 anos, mimetizando o primeiro surto psicótico, a gente precisa ligar o alerta e investigar essas outras questões. Mas isso vale para os mais novos também. Essa investigação é importante a gente fazer de primeiro surto, né? E quando é uma reagudização do quadro, a gente precisa excluir também que não é só uma descompensação do tratamento psiquiátrico, né? Que tem uma outra causa que pode estar contribuindo com aquilo ali, tá? Então, assim, tem alguns sintomas, né? Que eles acabam ligando um pouco do alerta pra gente aí, né? Então, assim, se é um início agudo, né? Foi uma coisa muito abrupta, isso pode ligar um alerta de que tem algo mais além do quadro psiquiátrico, né? Sintomas que flutuam muito durante o dia, principalmente com o nível de consciência, né? Às vezes a pessoa está agitada, às vezes ela está rebaixada. Agitada, rebaixada, ela fica nessa flutuação. Isso também pode ser um sinal de ter alguma coisa orgânica, né? O primeiro episódio, que nem eu falei, que a gente precisa fazer uma avaliação, principalmente pacientes com idade avançada, que às vezes fogem um pouco ali do período epidemiológico do início das doenças, né? Se o paciente já tem uma doença neurológica prévia, né, se tem histórico de uso de substância, a gente precisa investigar bem isso para ver o quanto que isso está interferindo naqueles sintomas naquele momento. Ou se é uma apresentação muito atípica do curso da doença, né? Então o paciente pode ser um paciente depressivo, grave, impulsivo, que já teve um monte de internação psiquiátrica, mas naquele momento ele está com um quadro psicótico totalmente distante da depressão grave que ele tinha antes. Então a gente precisa entender o que é aquilo, né? É um quadro novo que está surgindo? É um outro diagnóstico que não foi feito? Ou eu tenho alguma coisa clínica que eu preciso excluir? Então, essa avaliação é importante para a gente não correr o risco, às vezes, de ficar tratando só com antipsicótico, por exemplo, um paciente, e a gente não vai ter melhora, né? A gente só vai agravar o quadro clínico dele. E mais grave, às vezes, encaminhar para uma internação psiquiátrica um paciente que está com uma encefalite, por exemplo, que precisava de outro manejo, de outra monitorização. Então, esse diagnóstico diferencial acho que é importantíssimo nesse primeiro momento, tá? Uma grande discussão que a gente tem com os profissionais aqui é assim, né? Qual é o momento ideal de solicitar uma avaliação do psiquiatra, solicitar a avaliação do psicólogo, né? Até porque, assim, eu acho que vocês vão ter as limitações de vocês aí, e aqui a gente também tem, né? A equipe não fica disponível aqui o tempo todo, né? Quem faz essa avaliação inicial, quem recebe o paciente é o médico clínico. Então, o mais importante que a gente tenta reforçar bastante para o pessoal aqui, até por uma questão de
de segurança do próprio profissional, né? É a gente se atentar às medidas que a gente precisa tomar antes de solicitar o especialista, né? O especialista ele vai ser importante em algum momento dessa avaliação, mas ele não estando presente, você não pode simplesmente solicitar o psiquiatra e deixar o paciente ali aguardando uma avaliação sem fazer qualquer outro manejo prévio, né? Primeiro porque você vai estar se colocando em risco, vai estar colocando o paciente em risco, né? E você vai estar colocando a equipe em risco porque você não quantificou naquele primeiro momento qual era a gravidade do quadro, né? Quais eram as medidas que você tinha que fazer para manter esse paciente um pouco mais restrito, né? Mais sedado até essa avaliação, se for o caso, e você deixou de fazer a avaliação clínica dele também para ver se tinha algum quadro orgânico que precisava intervir antes da avaliação do psiquiatra, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente pensa às vezes que solicitar o psiquiatra está nos protegendo, e não, na verdade ele está criando um caminho inverso, né? Ele está gerando uma série de problemas ali para o ambiente de atendimento, né? Ah, e também para a tua defesa pessoal, né? Se você tiver um desfecho ruim com o paciente virar óbito ou tiver alguma complicação, a primeira coisa que o juiz vai perguntar para você é o que você fez por esse paciente. E dizer que você deixou ele aguardando psicólogo ou psiquiatra não vai ser, acho que a melhor resposta aí, né? Nesse contexto, tá? Então, existem medidas iniciais que a gente precisa tomar, né? Até o especialista chegar para a gente não entrar em situação de risco. Acho que isso é o mais importante, tá? Então, assim, basicamente, a gente tem três grupos, né? Que são mais frequentes no pronto-socorro, né? Nessas emergências, né? Claro que assim, a gente vai ter um monte de diagnóstico psiquiátrico, a gente não vai conseguir fechar esse diagnóstico no pronto-socorro, né? Até porque às vezes a gente demora para fazer isso no consultório. Então, como eu passei para vocês, o nosso objetivo, talvez ali no primeiro momento, não é criar um diagnóstico, né? A gente não vai conseguir. Mas a gente tem síndromes que são mais comuns que englobam todos esses diagnósticos, né? Então, eu acho que o mais grave, o mais comum geralmente que chega são os quadros psicóticos, né? Então, aí você vai ter o paciente esquizofrênico que descompensou, você vai ter o paciente que usou droga e fez sintoma psicótico, você vai ter transtorno de humor que pode ter sintoma psicótico, né? O paciente pode ter o diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo, está numa mania com sintomas psicóticos, e você vai pode ser um retardo, um paciente que tem um histórico de um déficit intelectual mais grave, que em algum momento pode fazer sintoma psicótico. Então, tem vários quadros que vão trazer o sintoma psicótico mais em evidência em algum momento, e que vai trazer aquela situação de agitação, de agressividade, de emergência, né? Então, assim, nesse primeiro momento a gente precisa considerar a gravidade, né? O paciente chegou no pronto-socorro, o que eu preciso fazer naquele paciente? Eu preciso fazer uma medicação, né, injetável para ele naquele momento para diminuir a agressividade dele, eu vou precisar de uma contenção mecânica, né? Ele tem algum familiar que está junto ali para me ajudar nessa proteção, tá? Eu tenho equipe suficiente para fazer esse atendimento, nunca ir sozinho tentar fazer uma contenção ou com um número de pessoas que vocês não considerem seguros, né? Uma coisa é a gente fazer uma contenção do paciente de 1,5 m com 50 quilos. Outra coisa é a gente pegar um paciente de 1,90 m com 120 quilos, né? Então a gente não pode se colocar no risco de se machucar, tá? Se você não tem segurança para fazer aquela restrição com a quantidade de pessoas que você está ali, não faça. Chame o máximo possível para te ajudar, né? Qual que é o número ideal? Isso vai depender do grau de agitação, da agressividade e do tamanho do paciente. É uma coisa que você vai ter que ver na hora, né? E assim, a família estando junto, a família precisa participar desse processo. Ela precisa entender se você está fazendo uma contenção física, se você está fazendo uma contenção química, por que você está fazendo, porque senão o familiar gera um outro problema, né? Você já está no caos ali com o paciente, a família está gerando outro problema. Ainda mais com o celular, hoje em dia está ali filmando, falando que você está agredindo o paciente, que você está fazendo coisas que não deveriam, e aí vira aquela confusão, tá? Então, acho que quantificar esse risco, fazer a contenção de uma forma adequada no primeiro momento, né, e fazer essa investigação clínica é o que vai delinear os próximos passos desse atendimento. E não tanto a gente buscar ali no primeiro momento se é uma esquizofrenia, se é um transtorno bipolar, o que que é. Isso ali não vai fazer diferença. Depois vai. Mas até a gente ter um controle da situação, colocar o paciente em risco e fazer essa avaliação inicial, a gente não precisa fechar esse diagnóstico. A gente precisa entender que a gente tem como sintoma nuclear o sintoma psicótico e como que a gente vai intervir ali naquele momento para melhorar a situação, tá? Um outro grupo muito comum são os pacientes que vêm intoxicados por álcool ou drogas, né?
E aí a gente vai ter três perfis desse paciente, né? A gente tem aquele paciente que veio agitado, agressivo, psicótico, porque ele teve uma intoxicação aguda, né? Então ele usou cocaína, usou crack, usou êxtase, usou qualquer coisa que desencadeou o quadro psicótico. E aí, conforme vai passando o efeito da droga, ele melhora, né? E sai daquele quadro. A gente tem aquele paciente que, às vezes, né, o uso da droga desencadeia um primeiro surto, e aí ele mantém esses sintomas por um tempo um pouco maior, né? Não é uma evolução tão rápida quanto os outros. Ou ele já tinha um quadro bipolar, tinha uma esquizofrenia, tinha algum outro diagnóstico que usou a droga e além de desestabilizar, colocou ele num novo surto, né? E aí isso vai demorar um pouco mais também. Então, isso vai fazer a diferença porque vai mostrar pra gente se esse paciente precisa ficar numa internação maior ou menor, né? A gente saber se foi só uma intoxicação transitória ou se reagudizou alguma outra coisa ou se foi um primeiro surto que a gente precisa investigar melhor, como eu coloquei lá atrás para vocês. E a gente, além das intoxicações, tem os pacientes que vêm em abstinência também, né? Principalmente alcoólica, e também pode chegar em algum grau de agitação, de confusão, nos casos dos delírios hiperativos, né? Principalmente, que vão chegar com tremor, vão chegar com alucinação visual, vão chegar agitado, e a gente vai precisar fazer algum manejo também. Então é um grupo mais heterogêneo aqui, porque o tempo de duração dos sintomas vão interferir muito na nossa conduta, né? E na abstinência, por exemplo, a gente tem mais conduta clínica do que psiquiátrica, né? Porque se a gente não fizer nada por aquele paciente no primeiro momento, ele pode acabar convulsionando, rebaixando e até indo a óbito, né? Numa complicação muito grande, tá? Então é um outro grupo que tem um tratamento especial que a gente precisa ficar atento também, tá? E por último, o grupo dos pacientes com comportamento suicida, né? Que é outro grupo grave que acaba chegando também pra gente. Então, esse acho que é o mais difícil do manejo. Eu vejo que o clínico aqui ele tem uma insegurança muito grande de manejar até aquela tentativa ou aquela ideação principalmente a ideação que já foi embora, mas ele tem uma insegurança e um medo, né, de liberar o paciente sem o especialista, né? A gente tem alguns fatores de risco que a gente considera, né, uma gravidade maior. Então, idades mais extremas, né, o muito jovem e o mais idoso, homem, né, que já tem um transtorno mental prévio, está desempregado, que tem histórico de uso de droga, que tem pouco suporte, a gente fala que é uma bomba relógio, né? Quando entra num comportamento suicida, a gente tem que ligar um alerta bem grande. Mas isso são fatores de risco que a gente não vai generalizar para tudo, né? Cada situação vai trazer o seu risco e as medidas que você vai ter que tomar ali naquele momento, né? Quando a gente fala de comportamento suicida, a gente está falando da pessoa que tem um pensamento passivo de morte, quando ela fica mais angustiada, né? A gente pode dizer que ela tem um comportamento suicida, embora seja uma coisa mais passiva, com menos risco. E a gente vai estar dizendo também daqueles que têm uma ideação, né? Que tem um planejamento ou que teve o ato suicida, né? Que teve a tentativa, né? Tá? Então a gente entender um pouco naquele contexto que momento que o paciente está, vai facilitar também a nossa conduta, né? Num outro momento, tá? Eu acho que entender o quanto ativo está esse pensamento e o quanto de suporte que esse paciente tem é o que vai determinar se esse paciente precisa ficar numa internação ou não, né? E aí, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esse paciente, porque mesmo que ele está num ambiente hospitalar, se ele tiver com uma ideação muito intensa, ele vai fazer tentativa dentro do hospital. Então, a partir do momento que esse paciente chegou, a gente precisa redobrar os cuidados, né? Se possível, manter a família perto o momento todo para ajudar, porque o pronto-socorro é um lugar muito atípico, muito confuso, com muita gente, né? E às vezes esses cuidados são mais difíceis. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes um lençol de uma maca do paciente do lado vira uma arma para ele entrar no banheiro, se enforcar e a gente não vê, né? Seja de madrugada ou seja durante o dia, no momento que todo mundo está mais descuidado. Então a gente precisa ter um alerta, né? Nisso tudo. Então, acho que pensando de uma maneira geral, né? E não falando tanto em diagnóstico, eu acho que a gente tem vários transtornos que podem descompensar, mas os riscos maiores são esses, né? Quando o paciente chega agitado, agressivo e psicótico, chega com comportamento suicida ou teve um histórico de intoxicação por alguma substância.
vai ser o mais comum, né? Claro que vão ter outras situações, mas acho que no geral essas são as situações mais frequentes. A questão do suicídio, uma coisa que gera muita dúvida no pessoal aqui é assim, né? Por que a pessoa que tentou suicídio, isso não é um crime, né? Ela não pode ser presa? Na verdade, o direito considera que isso não é um ato ilícito, né? Aplicar uma pena numa pessoa que está com ideação suicida ou que teve uma tentativa de suicídio não vai prevenir, não vai melhorar o quadro dela, né? Mas a gente precisa ficar atento, né? Que o direito pune quem induz, né? Quem instiga, quem auxilia a cometer o suicídio, né? Então a pessoa vir te contar que está nesse sofrimento, que está nesse risco, né? E você induzir, instigar, auxiliar ou não fazer nada, né? Você pode ser punido por isso, né? Além de, infelizmente, contribuir para um desfecho negativo desse paciente. Eu gosto de falar um pouco disso porque, assim, o paciente psiquiátrico, às vezes, ele gera uma repulsa de atendimento, né? E os de suicídio ainda mais, assim, né? Às vezes as pessoas tendem a ter uma contratransferência de raiva, né? Naquele momento de estar atendendo a pessoa. E aí, às vezes, a gente acaba colocando ainda mais o paciente em risco, né? Se a gente não perguntar, se a gente não tiver uma empatia pelo paciente, a gente não fazer a pergunta, não tentar investigar, o paciente não vai contar. A gente não vai saber quantificar a gravidade daquilo ali, né? E a gente ficar fazendo piada, ou ficar dizendo que o paciente que quer se matar, ele não faz isso e faz aquilo, né? A gente também não vai, além de não estar ajudando, a gente vai estar participando de uma forma errada, que em algum momento pode ser passível de punição, né? Mais do que o paciente psiquiátrico, porque a pessoa que teve uma tentativa ou que está com ideação, ele não se importa se ele vai sofrer uma sanção ou não, né? Então isso não muda, né? Mas nós que temos o objetivo de cuidado, de intervir, de investigar, né, a gente tem é, uma parcela de culpa quando a gente deixa de fazer ou quando a gente faz um manejo errado, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter bem atenta, né? Assim, a gente tem que... E aí tem a questão do desfecho, né? Muitas vezes a gente não vai ter como prevenir o ato suicida, né? A pessoa, muitas vezes, quando ela está decidida à morte, às vezes a gente não consegue o que fazer mesmo, né? Mas a gente não pode deixar de agir, né? A gente não pode deixar de tratar aquele quadro que estava descompensado, a gente não pode deixar de fazer o suporte, de organizar o suporte, de tentar fazer alguma coisa para mudar esse desfecho, né? É, até porque isso é que vai resguardar e vai proteger a gente de um desfecho negativo, né? Então, é bem importante a gente ter em mente para a gente é, não menosprezar o que o paciente está trazendo ou o que ele está deixando de trazer porque a gente não investigou, né? Porque a gente não teve empatia com ele naquele momento. Tá? Então, assim, nesses quadros todos, né, tem uma coisa que muda muito a evolução do paciente no pronto-socorro, é a gente não deixar esse paciente para depois, né? É claro que a gente tem 1000 prioridades no pronto-socorro, mas na primeira oportunidade precisa tentar fazer um manejo e entender por que aquele paciente está ali, né? Porque se você tiver um paciente que está ali já muito violento e você não fazer nada, a tendência é de piora, né? E aí tudo vai virar um caos. Então, o paciente que está agressivo precisa de um manejo naquele primeiro momento, né? Precisa fazer uma contenção física, uma contenção química, né? Precisa avisar a família que você vai fazer, explicar o que você está fazendo, coloca a família para participar do momento, para depois ela não te acusar que você colocou ele numa sala separada e que você fez agrediu, que você amarrou, que você fez qualquer coisa errada. A família entendendo o que você está fazendo, ela te ajuda a resolver o problema, né? E aí você tem que ter cuidado também com aqueles pacientes que às vezes estão desorganizados, não estão tão agressivos, mas que você demora para intervir. Porque a tendência, na confusão do pronto-socorro, é ele começar a ir numa crescente de agitação. E aí um problema que era fácil de lidar, né, virar um problema mais grave, né, ou um problema que gere um monte de situação de gravidade. Então isso você precisa ter um cuidado, né? E aí tem um cuidado com o paciente que está muito quietinho também, né? Porque daí a gente pode ter duas coisas, né? A gente pode ter um paciente, às vezes, que está com um comportamento suicida e não está sinalizando de uma forma tão intensa com a gente, e isso passa despercebido, ou pode estar com algum quadro clínico, está rebaixando o nível de consciência ali e ninguém está atento, né? Então, às vezes, assim, não está incomodando, eu deixo para depois.
e aí às vezes a gente coloca ele clinicamente em risco. Então, não dá muito para a gente perder tempo, né? Surgiu uma oportunidade de atendimento daquele paciente, faça e você vai ter menos complicações depois. Tá? A gente sempre tenta reforçar isso aqui com os clínicos, né? Então, assim, nessa questão da contenção química, da contenção física, né? É um pouco mais difícil porque é um processo um pouco mais dinâmico, né? Depende muito do paciente que chega, né? Qual é o grau de agressividade e de agitação dele, qual é a estrutura física dele para eu saber que medicação fazer, como que a família está entendendo aquilo ali. Então, a gente tentou criar assim alguns protocolos de medicação aqui, que é mais para a gente saber o que usar, né? Mas a quantidade vai depender muito do momento, né? Então, o paciente chega numa agressividade, numa agitação muito intensa, né? A gente tenta no primeiro momento fazer uma abordagem, conversar com a família. Se existe possibilidade de uma agitação tão grande, às vezes só a medicação já faz um efeito, a gente não precisa conter esse paciente, né? Mas outras vezes a gente precisa, né? E a gente vai ter que fazer, né? E aí acho que o Walter vai tá passando um pouco melhor dessa questão mais prática da contenção aí com vocês hoje, tá? Mas o que eu deixo de destaque é isso: envolva a família na contenção, explique o que está acontecendo, porque isso vai ser muito benéfico para você, tá? Em relação às medicações, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Então, assim, a apresentação intramuscular, né, se você fazer uma medicação intramuscular, é 1000 vezes mais segura do que você ficar fazendo medicação EV, tá? Às vezes o pessoal fica querendo fazer MIDA-EV, diazepam-EV, você perde um pouco o controle, né, do efeito da substância, do medicamento, porque eles ficam com uma distribuição, uma resposta muito errática, assim. E pela musculatura, essa administração é mais segura, tá? Principalmente com benzodiazepínico. Claro que se você tiver numa abstinência alcoólica, aí vai ser uma outra situação que eu vou falar depois. Mas no paciente agitado, agressivo, a apresentação intramuscular do Aldol, do Finergan, do Midazolam, da clorpromazina, elas são mais seguras, né, e a gente deve preferir, tá? Você fez uma administração de alguma medicação nesse paciente que vai rebaixar ele, né? Você não pode deixar ele escondido em algum lugar que ninguém veja, né? Senão, às vezes ele rebaixa muito, né? Broncoaspira, tem um monte de complicação lá e quando a gente vai ver aquele paciente já, às vezes foi até a óbito, né? Porque fez uma parada e ninguém viu. Então você precisa estar monitorando, precisa estar num lugar que fica visível, né? Para você estar quantificando esses riscos, né? Inclusive com sinais vitais, né, periódicos, para ver a evolução e ver se não tem que fazer alguma outra medida nessa contenção, tá? Pelos riscos como eu coloquei ali, né, de depressão respiratória, de hipotensão ou de uma sedação muito excessiva, tá? E aí a gente vai estar considerando a idade, as comorbidades, né, o físico daquele paciente naquele momento para a gente estar quantificando aí, né, todos esses remédios, tá? Então, assim, aqui, o que a gente tem aqui que a gente acaba usando um pouco mais, né? Midazolam, apresentação de 3 miligramas, é 15 isso? miligramas, isso. Tá invertido ali, né? 3 ml, 15 miligramas. Tá invertido ali. Que é 3 ml, 15 miligramas, o Aldol, 5 miligramas por ml, a prometazina, tá? Pode-se fazer associações dessas medicações? Pode, né? Mas é que nem eu falei, a gente vai estar quantificando a clínica do paciente naquele momento para ver o que é melhor. No geral, você pode optar por medicação menos sedativa no primeiro momento, né? Ver se esse paciente responde e depois optar pelas mais sedativas. Principalmente se você tem uma insegurança por conta de alguma situação clínica do paciente, alguma coisa que você tem um medo maior dele rebaixar, idade, alguma coisa assim, você pode ir do menos para o mais sedativo, tá? O Aldol, de certa forma, ele tem um efeito de conter um pouco o paciente, né? Quanto mais você faz, mais ele vai meio que travando o paciente ali, tirando um pouco daquela agitação dele, tá? Mas aí a gente tem que ter um cuidado também de quantificando isso, né? Se eu faço só o Aldol, se eu faço o Aldol com a prometazina, se passou 30, 40 minutos o paciente não respondeu, se eu respondo, eu faço midazolam, ou repito o antipsicótico com midazolam. Aí a gente vai ter que ver na dinâmica da evolução do paciente mesmo, mas no geral a gente acaba usando mais essas três aí no manejo de emergência aqui do hospital.
tá? Então a gente tem aquela questão da reavaliação, né? Isso é um cuidado que tem que ter, tá? Não dá para medicar e deixar o paciente lá sem ver sinais, escondido, porque pode dar problema, né? Tá? E embora a gente tenha alguns antagonistas aí, né? Dos benzodiazepínicos, por exemplo, não é sempre que isso vai estar disponível, não é todo lugar que tem, né? Então o paciente rebaixou por midazolam, por diazepam, você pode fazer o flumazenil, né? O paciente intoxicou muito com aldol, impregnou, fez uma distonia, uma cartesia aguda ali, você pode usar biperideno. Mas não é sempre que tem a apresentação adequada dessas medicações, né? Então, pode ser usado para melhorar os sintomas, né? Pode, mas a gente tem que ir com cuidado por conta disso. Em especial, né, a gente tem pro midazolam, o flumazenil e pro aldol, o biperideno. Para prometazina, a gente não tem nenhum antagonista, né? Então, embora ela pareça um pouco menos sedativa, um pouco mais segura, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, porque se a gente exagerar na dose, depois a gente não vai ter muito como reverter com outro remédio, tá? Então, tem essa observação da prometazina, tá? E além deles, a gente tem a clorpromazina também, aqui a gente acaba usando menos, né? Que também pode ter apresentação intramuscular, tá? Mas tem alguns cuidados aí com o idoso, né? Que ele pode piorar a retenção urinária, constipação. Se o idoso está com um quadro infeccioso, fazendo um quadro de delirium, por exemplo, né? Aquela confusão mental pela infecção, às vezes a clorpromazina pode piorar. Você pode ter um pouco mais de dificuldade no controle da sedação do paciente, na hipotensão. Então a gente evita, tá? Claro que assim, é, pode ser usado, né? A gente utiliza em alguns momentos, mas a gente precisa ter esses cuidados. Então a gente não usa, não é uma rotina a gente usar a clorpromazina, tá? Acho que cuidando um pouco dessas situações todas aí, dá pra gente usar. A gente acaba usando mais ela via oral, em dose alta, né? Então 100 miligramas, por exemplo, você pode ajustar bem durante o dia, depois que você tirou o paciente da crise ali, que ela vai deixar ele dormir melhor, sedar ele melhor, para ele ficar menos agitado enquanto ele estiver psicótico. Aí a via oral já é um pouco mais tranquilo, tá? Que é intramuscular. Gestante, a gente tem que ter alguns cuidados também, né? Porque as medicações acabam ficando mais restritas. Que a gente tem mais de evidência de segurança é o aldol, tá? Risperidona, quetiapina, esses outros também pode ser dado numa emergência, mas aí a gente vai ter mais via oral só. Então aí vai ter que escolher ali na hora, dependendo do quadro que a paciente apresentar, se vai para alguma coisa via oral que vai ajudar já ou injetável. Claro que dependendo da situação da agressividade, a gente vai ter que usar alguns outros mais sedativos, né? Mas é sempre no segundo momento para a gente não colocar a gestante em risco, né? E o bebê que está ali. Uh, Principalmente também no cuidado da contenção, né? A gestante tem uma limitação muito grande de contenção, então é uma situação mais difícil, né? Ainda bem que a gestação protege bastante as mulheres aí, e elas acabam chegando pouco pra gente, porque são situações muito complexas, né? Lidar com a gestante, com o manejo, a contenção, a medicação, é bem desafiador, assim, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. E aí eu deixo essa questão da contenção no leito, né? Que é importante a gente considerar, porque se a gente está cuidando dos sinais vitais do paciente ali, a gente evita ele né, de que nem eu falei, de rebaixar muito, de fazer uma broncoaspiração, de ter uma parada e a gente não vê, né? Mas tem outras coisas também que esse paciente precisa, né? Ele não pode ficar sem comer, por exemplo, não pode ficar sem hidratar, a gente precisa, né, ele precisa tomar água, né? A gente tem que tomar cuidado se o paciente às vezes fica contido muito tempo aguardando uma transferência, né? Esse paciente vai precisar de um esquema de anticoagulação e não pode ficar naquela restrição toda por tanto tempo, né? Sem outras medidas de cuidado, mudança de decúbito, né? Monitorização do quadro clínico o tempo todo, com exames, para ver se ele não está tendo alguma alteração renal, eletrolítica, outra coisa que pode agravar. Então, assim, o paciente ser psiquiátrico, estar numa emergência psiquiátrica, numa agitação, numa agressividade contido, não exclui os outros cuidados, né? Os mesmos cuidados que a gente faz com os outros pacientes, a gente vai precisar ter com eles. Então, por isso que acaba demandando um pouco mais, né? Porque além de todas as outras demandas, a gente tem que ter o cuidado da agressividade, né? Do risco de suicídio, e acho que isso que acaba desgastando um pouco mais, mas que a gente precisa fazer, tá? Em relação ao uso de álcool, né? Tem uma observação bem importante, que é o quê?
O paciente, que nem eu falei, ele pode vir aqui numa intoxicação alcoólica, né, numa agitação, numa agressividade por conta da intoxicação. Ele pode vir na abstinência, tá? A abstinência aí o manejo vai ser um pouco diferente, porque geralmente ele evolui caso mais grave, paciente que abusa muito de álcool, às vezes faz abstinência severa, né? E aí evolui com aqueles delirium tremens, né, mais graves, que o paciente fica com tremor intenso, fica hipertenso, fica agitado, né, sudoreico e com risco de convulsionar, até por conta do falta do álcool, né? E aí a gente vai precisar manejar rápido, porque esse paciente pode convulsionar, pode rebaixar e pode ir a óbito, com certeza. Tá? Os casos graves, principalmente de abstinência, a gente não pode perder tempo, né? Então, no geral, aqui também, a gente tenta começar com diazepam via oral. Né? O ideal é o lorazepam, porque não tem, a metabolização dele não é tanto pela via hepática, né? Então, esses pacientes às vezes já têm um comprometimento hepático. O lorazepam é uma opção melhor, mas não tendo, a gente usa o diazepam, que também é uma boa opção, né? A gente pode considerar com segurança. E a gente tenta começar com via oral, né? Mas aí a gente precisa estar avaliando ali a cada 30 minutos, né? Se o diazepam está tendo resposta, se o paciente está hipertenso, se ele tiver psicótico, eu posso fazer o aldol via oral. E é essa resposta que vai, dentro de uma hora e meia, que vai mostrar para mim se a apresentação via oral é suficiente ou se eu vou ter que trocar para IV. A abstinência aguda aí é o único caso que a gente não prioriza a intramuscular, né? O diazepam EV é o que vai dar maior resposta, né? Então o paciente está, por exemplo, ali, tomou um diazepam de 10 miligramas, né? Passou meia hora, você repetiu e ele continua evoluindo mais, desculpa, continua evoluindo mal, né? A apresentação EV do diazepam vai fazer a diferença, tá? E aí a gente prioriza mais o EV do que o intramuscular nesses casos, porque vai ter um desfecho melhor, né? E aí, estando dentro do hospital, tem risco de rebaixar? É mínimo, tá? O paciente, quando faz uma agitação intensa, assim, por abstinência alcoólica grave, é muito difícil ele rebaixar, porque o diazepam e o álcool, eles competem os mesmos receptores ali. Geralmente, ele tem uma tolerância alta, né? Para a resposta dessa medicação. Então, você vai ver que você vai continuar fazendo a medicação EV e ele vai estabilizar e você vai monitorar até a hora que não vai precisar mais. Né? Mas é uma apresentação diferente do quadro de agitação puro lá que eu falei que o midazolam IM tem uma resposta melhor. Esse quadro a gente tem que destacar que o EV faz uma resposta melhor. Aldol EV, evitar. O Aldol EV ele traz mais complicação do que resposta. Faz o intramuscular que é seguro e não vai te gerar problemas, tá? E nesse quadro todo, o paciente etilista, a gente tem que tomar mais dois cuidados, tá? Um é que assim, é muito comum esses pacientes chegarem machucados quando eles vêm para o hospital e a gente não tem informação disso. Então, às vezes o paciente caiu numa escada, caiu na rua, bateu a cabeça e na hora que ele chega, por ele estar com muita alteração de comportamento, isso passar despercebido, né? Não veio no histórico do paciente essa queda, e aí você ficar tratando ali uma intoxicação ou uma abstinência, e o paciente pode estar com TCE grave e isso passar batido, tá? Isso dentro de 2, 3 dias virar um problemaço, assim, né? Na evolução do paciente. Então precisa tomar um pouco de cuidado, se o paciente tem escoriação, se o paciente tem lesão, tentar procurar com família alguém que estava perto, se teve uma queda, se teve um risco de bater a cabeça, alguma coisa a mais, para não deixar passar batido, porque isso é muito comum mesmo e cria problemas, tá? E outra é a gente lembrar que o paciente etilista ele não come, né? Ele só bebe, então a bebida meio que tira o apetite dele, ele fica desnutrido, ele fica com um monte de deficiência de vitamina, e às vezes esses pacientes fazem uns quadros graves, né? Quadros neurológicos graves, como a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é aquela síndrome por deficiência de tiamina, né? O paciente não come bem, não se alimenta, já tem uma atrofia ali no estômago por conta do excesso de álcool, absorve pouco, e ele está com uma deficiência de tiamina bem intensa, e aí ele pode fazer um quadro neurológico grave por isso, né? Com nistagme, com ataxia e com confusão mental. Tá? É um diagnóstico diferencial para a gente considerar, por quê? Se o paciente chegar, por exemplo, numa abstinência ou chegar intoxicado e eu fazer só soro para ele ou fazer soro com glicose, eu vou estar agravando essa síndrome neurológica se for o caso, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Sempre que você fornece glicose para o paciente, por exemplo, você vai estar piorando a deficiência de tiamina dele, porque ele usa tiamina no metabolismo da glicose.
você vai estar agravando a carga neurológica dele. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E de reposição também, porque às vezes se a gente não repõe, o paciente não melhora dessa confusão, né? Se ele já chegou nesse quadro neurológico por deficiência de vitamina, se você não fazer a reposição de tiamina, ele não vai melhorar da confusão. Então a gente vai ter que fazer esse manejo também. Ou ele vai evoluir para um quadro mais crônico, né? O Verne, que é a apresentação aguda do quadro neurológico. O Korsakoff já é a apresentação mais crônica, e aí às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? O paciente já fica com sequelas já dessa emergência que não foi manejado no momento adequado, né? E aí as medidas vão ser paliativas. Mas isso são os quadros, geralmente a gente vê nos quadros mais graves de intoxicação por álcool, né? Mais arrastado. Essas intoxicações agudas aí é mais difícil a gente ter esse envolvimento neurológico, tá? Então, assim, nessas situações todas, né? Considerando a clínica do paciente, eu acho que o mais importante é essa tomada de decisão imediata, né? Você, no primeiro momento, tendo um tempo de avaliar esse paciente, você quantificar risco, você ver se ele precisa de uma restrição ou não, né? Você monitorar ele, ver se ele precisa de um outro exame ou não, se ele teve uma intoxicação, se ele está machucado, né? O que eu preciso pensar de diagnóstico diferencial é o que vai fazer a diferença no manejo. Depois que você tirou ele da agressividade, fez essa leitura clínica, excluiu os diagnósticos diferencial do paciente, aí você vai pensar, né? Se aquilo é uma coisa aguda, se é uma coisa mais crônica, se esse paciente tinha um histórico de esquizofrenia, se eu preciso voltar com medicação só para tratar o quadro de esquizofrenia dele mesmo ou não, se ele fez uso de uma droga e aquilo ali vai ser transitório, né? E se ele tem família para esse suporte ou não. A grande mudança nos pacientes com comportamento suicida, por exemplo, de alta, é o suporte, né? Se a pessoa tem um suporte, tem alguém para estar ali com a medicação, monitorando, cuidando, e ela melhorou a fase ativa da ideação, do pensamento, ela tem condição de alta, né? Então o suporte vai fazer toda a diferença, né? Então esses cuidados eles vão vir depois, né? Eles vão precisar acontecer, mas são coisas que a gente vai estruturando para determinar, né? Se o paciente vai continuar internado, se ele vai para o CAP, se ele vai para o ambulatório, ou se ele vai evoluir mal e vai ter uma avaliação psiquiátrica, né? Isso vem nas próximas horas ou dias de tratamento, né? Esses cuidados iniciais, né? Eles que vão fazer a diferença para a gente conseguir fazer essa parte depois, tá? E a evolução, a resposta, o suporte, os riscos que esse paciente mantém é que vai é, organizar as nossas condutas ou não, tá? Isso falando da parte de diagnóstica e clínica, né? Se a gente for pensar uma parte de rede, aí a gente vai ter que entender como que a rede do município funciona para a gente saber para onde que está encaminhando esse paciente, né? Se é um CAP, se é um ambulatório, se é um psiquiatra que vai na unidade de saúde, né? Aí depende da realidade de cada um, tá? Mas esse paciente vai precisar do acompanhamento depois, né? E na impossibilidade de ter um psiquiatra dentro do hospital geral, né? Mas tendo ele em algum ponto da rede, nada impede de você estabilizar o paciente também, né? E solicitar com o colega uma transferência externa para uma avaliação e retorno, se você tiver na dúvida de alguma demanda, de alguma situação mais específica que você, né? Então tem lugar às vezes que não tem o psiquiatra no hospital, mas tem em algum ponto da rede, o paciente está estabilizado, você consegue ir com uma equipe lá, o psiquiatra avaliar e retornar. São possibilidades que vai ter que ir avaliando de acordo com o quadro da conduta, quando não dá para fugir da avaliação do especialista, tá? E acho que um outro ponto importante, né, é assim, se você tem um leito psiquiátrico dentro do hospital geral, né, esses leitos eles não podem ficar fora da rede, né, o hospital não pode ficar como um ponto fora da rede. Ele tem que estar muito bem incluído dentro da rede para funcionar bem. Senão vocês vão começar a ter um monte de demanda errada a nível hospitalar, né? Demanda ambulatorial, demanda que não são de vocês não vão saber para onde encaminhar. Então precisa ter muito certo os fluxos de entrada e os fluxos de saída. Por quê? Porque as demandas sempre são muito grandes, os leitos são poucos, né? Às vezes a gente precisa de uma certa rotatividade, e o que vai dar suporte para isso é a gente ter muito claro quais são as demandas que o hospital vai assumir dentro da rede e quais são os pontos de saída para esse paciente. Seja internação psiquiátrica mais prolongada, seja via CAPS ou seja ambulatorial, né? Então, colocar bem certinho as funções do hospital, do leito hospitalar dentro da rede, é o que vai ajudar vocês
a evitar superlotações, encaminhamentos errados, né? E mesmo isso acontecendo em algum momento, que vai acontecer, né? Vocês saberem para quem recorrer e quem ajudar num momento de dificuldade. Então, acho que, no geral, a ideia era trazer um pouco disso, né? Trazer um pouco do que a gente observou nesses anos de cuidado aqui, de organização dos leitos, de manejo clínico, destacando um pouco do que a gente vê mais, né? Porque se a gente for falar de tudo psiquiátrico, a gente vai ficar o dia inteiro e não vai conseguir falar tudo. Mas a gente tentando fazer um raciocínio um pouco em cima de síndromes específicas, de situações específicas, a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor do manejo inicial, do manejo da observação e do manejo da internação, né? E isso que vai mudar a maneira de vocês verem o paciente psiquiátrico, a maneira de conduzir e o desfecho para esse paciente, para a família, né? E o contexto todo. Certo?